as vendas aqui na IT Badar e Luquim. Ti, vamos lá bater um papo sobre provavelmente o assunto que a gente mais gosta dentro do escritório? Prospecção e venda no jurídico. Isso é um assunto que acho que atrai muita gente desde o começo do escritório. Acho que quando a gente fala no direito previdenciário, muitas vezes algumas pessoas elas tendem a falar assim, mas vender para o aposentado, vender para aquela pessoa que é mais carente, isso não é legal. E muito pelo contrário, quando a gente vende um serviço, a gente está divulgando um serviço, na maioria das vezes, a gente está mostrando para essa pessoa um caminho que ela desconhecia. E, obviamente, a gente é remunerado por isso. Então, tem que começar a criar uma mentalidade que o advogado, sim, precisa desenvolver as habilidades de venda. Cara, eu acho que todo mundo tem que ser um vendedor. Se você não vende o seu serviço, você está vendendo seu serviço. Não quer dizer que você está cobrando algo de início, não é isso. Toda venda da BL é o quê? Um contrato, por exemplo, mais hipossuficiente que a gente tem aqui, um dependente, um filho que depende de uma pensão por morte do pai que faleceu, aquele que precisa de um BPC, a gente não cobra para entrar, mas a gente cobra no êxito, 30%. Aquele contrato a gente conta como uma venda. Antes de começar aqui com você, eu achei interessante trazer alguns números da BL. A gente você puxou agora no Pipe, se eu não me engano, você puxou pelo seu celular, o número de negócios. Negócios são contratos que a gente fecha. Os números na BL, eles sempre... Por que eu achei legal a gente trazer? Porque eles são grandes. Eu comparo com os outros escritórios que a gente tem. A BL, por exemplo, o número de negócios em janeiro, 597 negócios. É um bom número. Número de negócios em fevereiro, 506 negócios. Até o dia de hoje, que é 24. A gente colocou como uma meta no começo do ano que a gente faria 10 mil negócios no ano de 2022. Por isso a gente pretende aumentar esses números. Eles ainda não estão... Nem perto. Tem que lutar bastante. Vou colocar aqui o dia de ontem que você puxou. O número de atendimentos que a BL faz no dia. Foram 34 por ligação. A maioria dos nossos clientes são online. A grande totalidade está vindo agora é de forma online. A gente tem atendimento presencial, principalmente nos escritórios de rua. Santos, Mogi, Rio Claro, Extrema. Então ali a gente ainda mantém... o principal é o cliente presencial. Sim, mas olha só o que acontece. A gente pega esse cliente de forma online, mas a gente traz ele de forma presencial no escritório. E isso faz uma diferença muito significativa nessas cidades. A prospecção é pela internet, não é tão somente a placa ou a indicação. Não, é mais a prospecção online. A gente já entra nisso. Eu vou tirar aqui o 43 tarefas que a gente tinha anotado, que é o cliente que pede andamento de processo. Eu trouxe os dados da BL, a BL que a gente chama de matriz, que é Santo André, que a gente faz nela Brasil inteiro. Foram 129 clientes que preferiram ser atendidos por e-mail, 6 presenciais vieram até a BL, o que hoje é muito raro. Eu dificilmente vejo cliente aqui dentro. 18 repescagem, que é o quê? Aquele que já estava nos procurando e voltou. 36 por WhatsApp, mais ou menos 220 pessoas a gente atende por dia aqui no escritório. Então é um número grande. A gente vai explicar mais ou menos qual é a nossa estrutura e como que a gente faz essa prospecção. Ti, vamos lá. Explica para mim os passos de atendimento da BL. Como que a gente faz? É o primeiro atendimento, o pré-atendimento, o primeiro atendimento e o contrato em si. Na realidade, a gente tem um fluxo de atendimento aqui. Qual é a ideia de ter esse fluxo de atendimento? A gente conseguir agregar valor no trabalho. Provavelmente você, advogado que está nos assistindo, ou tem ou conhece alguém que tem uma dificuldade muito grande de valorizar o serviço e até mesmo cobrar por isso. E dos casos que a gente faz e fecha, por exemplo, cálculo e análise, a gente cobra um valor de consulta. Então a gente tem um dado que deve estar em torno de 40 a 60 mil reais de fluxo de caixa que a gente movimenta só com valores de consulta. Mas a gente não chega e simplesmente fala para o cliente que apareceu pelo WhatsApp: olha, o valor da consulta é R$408, que é o que a tabela da OAB coloca aqui em São Paulo. Não. A gente criou um fluxo de atendimento e nesse fluxo de atendimento a gente tem o pré-atendimento, tá? Que é composto pelas meninas da recepção, pelo administrativo, que eles recepcionam essas pessoas e eles fazem uma triagem para ver qual que é o interesse delas.
e para ver se elas têm algumas características que vão se encaixar no nosso atendimento. E aí depois disso elas passam para um primeiro atendimento, que aí já é com a equipe dos advogados. Nesse primeiro atendimento é feita uma análise prévia de forma gratuita para ver se a pessoa tem um indício de direito. Então, só para explicar, nem no pré-atendimento e nem no primeiro atendimento, que é sempre com o advogado, a gente cobra. Exatamente. Mas no primeiro atendimento é feita essa análise prévia, que é de forma gratuita. E depois disso, se o advogado de primeiro atendimento entender que tem um direito ali, que pode ter alguma coisa a ser feita, aí ele tem alguns caminhos para direcionar. Um desses caminhos, se for uma tese revisional, por exemplo, ele cobra um valor e esse caso é encaminhado para a ABL Calc, que é o nosso setor de análises e cálculos aqui dentro do escritório. E esse valor, ele é cobrado como fosse de fora. Por exemplo, eu em Joa, o escritório de Joa é o único escritório que eu tenho que não é com vocês, que não é com a ABL, que é com a minha sócia Lari. Eu pago esse mesmo valor para vocês. Todas as análises que eu faço de revisão do meu escritório lá, eu pago o valor que a gente cobra integral, manda um boleto para mim e eu mando para cá. Exatamente. E o pessoal de fora também. O pessoal que contrata, tem outros Mesma escritórios coisa. de advocacia, contratam a ABL ela ela cobra porque dentro dela ela tem um setor próprio, Exato. um braço próprio com outro sócio que não é sócio da ABL, que é o Gi, sim, com uma equipe própria que não tem nada a ver com a ABL. Ela é a ABL, fica aqui dentro, mas ela é cobrada por fora da própria ABL. Bom, segundo aí tem essa linha que é encaminhado para análise da ABL Calc, por exemplo, se for uma tese revisional, se for um outro tipo de direito, como por exemplo uma revisão de fato, uma revisão de direito, é encaminhado para outra equipe aqui dentro do escritório, e aí a gente tem uma tabela de cobrança. Nessa tabela de cobrança, esses advogados de primeiro atendimento, eles também não simplesmente passam um valor para o cliente, olha, o valor é tanto e você paga e vai ter um resultado. Não. A gente agrega valor, por isso tem esse fluxo de atendimento. Então a gente coloca essa primeira análise prévia, depois a análise mais aprofundada ou pela equipe do previdenciário ou pela equipe da ABL Calc. Depois disso é feita uma consulta com o cliente e a entrega do laudo, tendo a possibilidade de uma segunda consulta de retorno. Então, olha só como a gente conseguiu agregar valor nessa primeira etapa do processo. E aí, depois da análise ser concluída, tem aquele segundo atendimento, que aí é com a equipe de segundo atendimento, que a gente chama aqui no escritório, para fechar o contrato em si. Ele já recebe. Vamos lá. Nós temos aqui uma equipe, a primeira, minha miopia. Escrevo muito pequeno. A primeira equipe, que é da procura, que é do pré-atendimento, são 6 pessoas. Depois vai para um primeiro atendimento, que é o filtro, são 10 pessoas, 10 advogados. Exato. E a terceira, que é o segundo atendimento, que é quando tem o cálculo, já tem uma análise, um parecer do caso, seja uma revisão, seja uma análise de pedido de aposentadoria mesmo, são 7 pessoas. Então, a gente tem aqui quase 25 pessoas para o setor que a gente vai... que é o setor de atendimento, que é aquilo que toda segunda-feira você posta, que você está tendo uma reunião com eles, posta a telinha com todo mundo lá, que você bate um papo. Ti, qual você acha hoje o principal meio da ABL atrair cliente para o escritório? Online, mas dentro do online, com certeza o Facebook. Eu sempre preferi o Facebook. Agora tá começando a ficar bom o Instagram. Tá começando a chegar... O Instagram tá chegando casos de planejamento de aposentadoria. Sim, pessoas mais novas. Acho que revisão... 45, 50 anos. O Facebook sempre foi o melhor. YouTube é legal. YouTube é um canal que a pessoa depois que ela nos encontra no Facebook ou... Ela consolida ali. Ela vê realmente a pessoa conversando, ela vê quem nós somos, porque tem muito golpe com o aposentado. Eles querem alguém que passe que existe. E assim, o YouTube tem uma coisa que você tem falado nas suas últimas lives, que são aqueles vídeos sensacionalistas, né? Que, o pessoal quer ganhar views, parece que quer mais monetizar com visualização do que com direito em si, Amanhã a gente tem revisão da vida toda para ser julgada. Eu nunca ouvi tanta bobagem
no YouTube para ganhar views e com isso a pessoa pensa em muito mais se tornar um youtuber do que um advogado. A gente ouviu muita bobagem de escritório afamado sobre revisão da vida toda hoje, até mesmo o contrário, a tese com argumentos pífios, falando que cabe para milhões de pessoas. Essa pessoa fez uma suposição, ele não fez um estudo para jogar aquilo numa rede de vídeo tão grande igual o YouTube, sabe? Se tornam levianos, eles são querem muito mais aparecer do que realmente brigar por um direito. O foco é outro. Eles não querem, parece que não querem o contrato em si, parece que querem só visualização. As pessoas hoje também estão muito focadas em ficarem famosos. É isso aí. O que eu acho, a gente está falando de prospecção, eu acho que aquelas dancinhas, eu nunca gostei, sempre expus isso, eu acho feio, eu acho que aquilo minimiza a advocacia, você quer muito mais, eu prefiro muito mais passar credibilidade para o meu cliente, autoridade, do que visualização, do que ser visível. Eu prefiro muito mais que eu ser uma vitrine, eu ser alguém que tem uma certa autoridade. E a autoridade, como se conquista? O cliente ele vai te procurar na internet. A autoridade se conquista com boca a boca. Você ganhou um caso pro tio, pro primo, pro amigo que trabalha na mesma empresa, isso traz autoridade. Procuro o João, ele conseguiu minha aposentadoria. A gente faz muito rural. Então o pessoal do sítio que vai aposentando, quem aposenta um conta pro outro, traz uma autoridade. E tem autoridade digital. O João, faz 3 anos que eu vejo ele no meu canal, no meu Facebook, escrevendo artigos gratuitos. Você não precisa... Cara, vou entrar num assunto aqui. A gente sempre faz... Como a gente está há muito tempo no direito previdenciário, são quase 14 anos, quando a gente começou não tinham tantas pessoas, e a gente sempre batia um papo com jornalistas. A gente tem acesso, sempre a gente conversa, nos procura em mídias grandes, sei lá, CNN, Globo e por aí vai. Folha, Estado. Quase todo dia a gente faz uma matéria. Isso traz cliente para o escritório? Muito difícil. Cara, você pega uma matéria igual um jornal O Dia, que é grande, no Rio de Janeiro, muito grande, ele não traz o número de contratos que traz um bom texto. No Jus Brasil. O Jus Brasil é gratuito e muita gente... Esses dias eu fiz um vídeo, jogou no Google, ele sai. Como que eu faço artigos no Jus Brasil? Vamos lá. A gente estava falando agora um pouco de revisão da vida toda. Revisão da vida toda, amanhã tem um parecer no Supremo Tribunal Federal favorável ao tema. Acredito que hoje eles vão julgar a não devolução de valores recebidos também. Acho que tinha no STJ para ser julgado, se eu não me engano. Eu não me recordo onde foi esse tema. Eu precisava dar uma olhada. Agora eu acabo confundindo. Mas você pega aquilo ali, um tema relevante, atual, faz um artigo de 1.500 a 2.000 palavras. Relevantes. Você repete pelo menos 10 vezes o que você quer. A gente falou revisão da vida toda. Eu escrevo pelo menos no meu texto com 2.000 palavras. Ele tem que ter revisão da vida toda, porque o Google, quem procurar, vai procurar dessa forma. Eu faço algumas perguntas no meu artigo, que é como as pessoas procuram no Google. Para quem cabe a revisão da vida toda? Eu abro um tópico com pergunta. Já tenho 10 anos de aposentado, posso entrar com revisão da vida toda? Eu abro um tópico com ele. Cara, isso ranqueia muito bem. Isso ranqueia muito melhor do que uma mídia grande. A mídia grande, ela é legal, ela te traz quando o cliente procura, ele vai ver, legal, mas realmente cliente, texto, eu já pego, jogo no meu story do Instagram, porque daí mais pessoas vão clicar ali, com isso ele engaja um pouco melhor, do Jus Brasil. Jogo o link dele no Facebook e tá sendo legal também, procura ver um público bem qualificado no LinkedIn. Jogo no LinkedIn também. Então, uma coisa puxa a outra. Cada cliquezinho ali, melhor, ele ranqueia melhor no Google, mais pessoas vão ver, mais pessoas vão te procurar. Hoje mesmo eu postei uma foto no Instagram com uma cliente de 2019. Naquele momento, em 2019, eu fui falar para ela que a gente ganhou 100% de aumento na pensão dela. Ela era uma senhora de 85 anos de idade e eu quis contar aquele caso não pelo fato do direito material em si ou o aumento na pensão, que era uma reversão de cota à parte, mas como aquela senhora de Rio Claro chegou até a gente. A filha dela, de 40 e poucos anos, é uma secretária que trabalha lá em Rio Claro e ela não admitia o valor que a mãe recebia de pensão. E aí ela começou a procurar na internet e ela encontrou um artigo de reversão da cota à parte no nosso site. E aí ela entrou em contato
Foi bom porque me passaram, porque ela era de Rio Claro, na época a gente não tinha escritório em Rio Claro, e aí eu fiz a intermediação e o contato com ela. Só que a senhora Dionísia, ela não queria entrar com ação. Por quê? Um político da cidade estava fazendo campanha no bairro dela, e vocês sabem que quando a pessoa tem determinado status, poder, as pessoas mais humildes costumam compartilhar e pedir auxílio. E ela falou da aposentadoria, da pensão dela. E ele falou: para, isso é besteira, você não deve mexer com isso. E aí eu analisei o caso dela e vi que ela tinha direito a entrar com a reversão da quota parte. Ela não queria entrar, porque o político falou que não, que era besteira, etc. Mas tivemos que fazer um poder de convencimento dela muito grande, conseguimos, entramos, ganhamos e aumentamos em 100% o valor do benefício dela. O que eu estou querendo dizer? Que muitas vezes não é só o fato de você estar expondo, você estar apostando, você estar fazendo, você tem que fazer um trabalho que também é um trabalho de formiguinha. Porque tem muita gente que tem uma dificuldade muito grande de conectar o direito dela em si com a situação que está no texto. Como tem gente que tem medo, que não quer contratar online. Ela tinha esse medo. Nossa, mas você não fica aqui em Rio Claro, você fica em Santo André. Como que eu vou fazer para falar com você, etc. Então tem que fazer todo um trabalho minucioso em volta daquele conteúdo bem produzido que foi feito. Patrocínio. Patrocínio, ele é muito bom. Ele é muito bom. As pessoas que têm a possibilidade de patrocinar devem sim fazer o patrocínio, mas patrocinar só por patrocinar, eu já adianto que não traz resultado nenhum. Quais são os pontos principais de um patrocínio? Um conteúdo relevante e uma estratégia por trás de prospecção. Vou dar um exemplo. Você patrocina um direito a uma revisão X, um determinado número de pessoas. As pessoas têm aquele direito, elas pegam, clicam e vão para o teu WhatsApp. 99% vai abrir o WhatsApp e vai voltar. E não vai dar continuidade na conversa. Esse é o grande problema, vamos dizer assim, de falta de estratégia que existe quando as pessoas vão patrocinar. Tem que ter um entorno em volta daquele patrocínio. O que eu costumo falar de marketing de caracol. Tem que ter várias outras atividades. O que você faz para ela realmente conversar? Você tem que, de uma forma recorrente, mostrar que você existe, que você tem autoridade. E você tem que ter uma chamada relevante para que ela clique um ponto e mande a mensagem. Porque, como eu disse, 99% clica, abre o WhatsApp, mas não escreve. E sabe uma coisa que é interessante? Fazendo pesquisas sobre isso, eu percebi que muita gente tem dificuldade para escrever no WhatsApp. E por isso que no Brasil, depois que o WhatsApp criou o negócio do áudio, ele fez tanto sucesso. Porque as pessoas mais simples, elas mandam áudio, porque elas não sabem escrever. Mas outro dia eu tenho um amigo de Joanópolis que ele planta grama. E eu mandei um áudio pra ele. Eu mandei uma mensagem de texto pra ele. Meu filho me chamou e falou assim: pô, meu pai não sabe ler. Então quando você for mandar, manda por áudio. E a gente pensa que são poucas pessoas, são pessoas muito próximas a gente tem que se adequar a isso também. A forma de falar, a gente tá falando aqui de previdenciário, mas se adequa a outras áreas. Você tem que saber como falar com o seu público também. Eu, depois do previdenciário, depois de talvez escritório de Joa, eu nunca mais usei um terno, uma gravata, uma camisa dentro do escritório, porque até pro meu público, inibe, traz muita formalidade, traz muito aquele grau de superioridade que não existe, mas que a pessoa cria na cabeça dela, tendo gente da roça, tô de paletó, gravata, não fica, ele sabe, não se sente à vontade. Então a forma que você se comunica, a forma que você passa você também. É isso que eu ia falar. Você ganha o cliente através de conhecimento. Eu falo bastante disso pro Fernando. Lá no escritório de Rio Claro, a gente também não usa calça social, nada. É ou calça jeans ou calça de sarja. Às vezes a gente coloca camisa, mas assim, eu passei a ideia para ele de que você deve conquistar o cliente pelo seu conhecimento, por você saber. E mais do que isso, pela história e pela conquista, porque advogado bom é o advogado que ganha processo e não aquele que se veste bem. Sim. Nada
mostra mais um advogado do que os processos que ele ganhou. O advogado vive de vitória. Então, confiando a ele um direito que foi negado, que ele precisa usar o conhecimento para adquirir aquele direito. Então, nada traz mais autoridade do que isso. Cara, a gente tava falando de patrocínio. Eu acho que a BL, ela parou muito de patrocinar a Google depois que a gente começou a trabalhar muito bem o SEO. Porque a gente começou a ranquear melhor de forma orgânica, sem pagar. Esse é subir um patamar. Por que é subir um patamar? Você é quem faz os textos de SEO, os artigos. Então você vê que quando você começa a colocar os textos, eles começam a ranquear dentro do site, a gente começa a ter clientes, ou tem mais clientes, sem a necessidade de ficar injetando dinheiro no patrocínio. E era um gasto, a gente gastava mais com isso do que a gente gastava bastante. Era um gasto alto que a gente tinha no escritório. Você sabe quantos acessos a gente tem no site por mês, mais ou menos? Hoje tem 300 mil, tranquilamente. Tá, mês ruim, em janeiro, nem 300 quase mil acessos. 4 milhões por ano de pessoas acessam, sem a gente gastar, a maioria de forma, acho que hoje é muito raro a gente fazer um patrocínio no Google, a maioria é orgânico, tanto que quem me ajuda aqui é o Jean, ele sempre mostra, olha, entrou mais um no Google Zero, que é aquele que o próprio Google lê pra você, sabe aquele que aparece antes de todos, é o Snip alguma coisa, não fugiu a E palavra. a gente já teve empresas que fizeram nosso SEO e a gente viu que era mais nossa praia. Por quê? Porque a gente conhecia melhor nosso público, quem ia ler aquilo ali. Conhecer o público faz toda a diferença, né? As dúvidas. E, cara, nossos textos são... O que eu sempre tento fazer? Sempre tento colocar de 1.500 a 2.000 palavras. É isso que eu ia falar. Fala um pouquinho do que é uma estrutura. Fala da estrutura do artigo. Acho que do começo ao fim. Eu fiz um vídeo que foi, acho, o último. Você lembra, Lucas, aquele de meta mínima, meta máxima semana passada, não foi esse? Cara, esse texto foi o seguinte, por que eu pensei nele? Porque eu tava lendo um livro que ele fala sobre as Forças Armadas Americanas, o SEAL, eles têm uma frase que é devagar é tranquilo, tranquilo é rápido. Devagar é suave, não é? Suave. Eu não lembro, mas eu sim, é que tem algumas traduções que ele fala como suave, daí eu acabei... Bom, o que quer dizer isso? Quer dizer que você tem que fazer algo com constância e nem fazer num ritmo que se torne exaustivo. Vou escrever 5.000 palavras num artigo por dia, daqui a pouco eu não aguento mais fazer artigo. Nem ao mesmo tempo não me motive, vou escrever 50 palavras. Amanhã eu tenho que compensar muito isso, sabe? Isso daí não vai fazer eu sair do lugar. Então o que eu coloco quando eu vou fazer um artigo? Eu coloco, pelo menos, eu vou escrever 1.000 palavras aquele dia. E no máximo 1.500 palavras. Então esse é um primeiro passo. Por quê? Porque se eu começo a escrever de uma forma exaustiva no meu dia, fica cansativo, vai perdendo qualidade. Ele vai ficando fraco no final, vou começando a colocar só para encher linguiça e não é aquilo. Ele tem que ser feito com muito carinho, porque cada palavra num texto que você quer ranquear no Google é importante. Bom, então coloca uma meta mínima. Vou escrever tantas palavras por dia. Sempre eu faço ele contando palavras. Cada tópico... eu começo meu texto já escrevendo o título e cada tópico dele. Quais são as dúvidas que eu acho que eu vou conseguir sanar ali? Por exemplo, a gente estava falando há pouco de revisão da vida toda. Faço uma introdução. O que é a revisão da vida toda? Para quem cabe a revisão da vida toda? Para quem não cabe a revisão da vida toda? Existe decadência na revisão da vida toda? Como calcular a revisão da vida Todos com uma interrogação. E eu vou tentando responder um por um. Então, terminei, deu ali 2.000 palavras. Então primeiro você faz essas perguntas para você mesmo e aí Primeiras perguntas, daí eu faço o conteúdo dele. Igual você for escrever um livro, você começar fazendo um índice de cada... O índice dele, deixei o índice pronto. Bacana essa dica. Daí o que eu coloco? Pelo menos 3 imagens, pelo menos 2 vídeos. Você pode catar, fazer um vídeo com o celular, igual hoje. Eu escrevi sobre dona de casa, pedi para você fazer um vídeo para mim, para eu colocar lá, sobre a aposentadoria da dona de casa. Coloco o vídeo, coloco uma conclusão no final. Sempre na conclusão eu falo para procurar nosso escritório, coloco o site do escritório. Cara, simples assim. Mando para jogarem no nosso site. Importante ter um site para você ranquear o seu site. Se não tem, o que eu faço também, jogo no Jus Brasil.
do Jus Brasil é o caminho de eu procurar outros lugares, porque ele ranqueia muito bem. Olha que simples. E essa eu faço constância... 2 artigos por semana, esse ano eu coloquei nas minhas promessas anuais de fazer 3 por semana. Cara, eu tava ontem na Bahia. Sentei, fui no hotel, falei, deixa eu terminar o texto que eu tenho que mandar pra pessoa de hoje. E essa constância, ela reflete diretamente no acesso. Porque eu falei assim, a gente tá com 300 mil acessos, mas todos os meses a gente tá em crescimento. Então, a gente não bateu no teto ali dos 300 mil acessos. A gente tá subindo, porque tem a constância. E a gente não tá legal ainda. A gente quer tá pelo longe, menos... Tá longe. Tá longe. Por quê? Porque a gente veio muito bem do ano passado, que tava muito bem. A gente reformulou algumas coisas, agora a gente tá correndo atrás, com uma nova equipe. Ti, a gente falou já sobre o Facebook, eu ia te perguntar, falamos sobre patrocínio. Se você fosse começar um escritório do zero, como que você faria a prospecção do seu escritório? Eu acho que o primeiro passo que vai de forma oposta ao que eu tenho visto das estratégias de marketing jurídico que eu vejo no Instagram, etc., é construir um site. Eu ia falar isso. Construir um site. Por quê? Você ia falar isso. Eu tenho visto muita agência de marketing falando, não, você advogado precisa criar um Instagram, você advogado previdenciário, você tem que ter um Instagram e postar todo dia sobre o direito previdenciário e marcar a hashtag aposentadoria, INSS e revisão de aposentadoria. Se você fizer isso, você vai atingir um público, mas não é o público que vai pagar suas contas. É o que eu falo, o Instagram, ele é uma marca egóica. Enche muito mais o ego do que o bolso. Do que o bolso, exatamente. O que paga as contas do seu escritório é o cliente real, aquele cliente que está te contratando para você entrar com uma aposentadoria, com uma ação. E quantas você conseguiu pegar no Instagram fazendo postagenzinha que o pessoal fala? É muito difícil. O primeiro passo, para mim, é, sem sombra de dúvidas, fazer um site. E foi justamente isso que a gente fez aqui na BL em 2008 para 2009. A gente começou com um site. E depois a gente foi pro Google, depois a gente foi pro Facebook, depois a gente foi indo. Hoje a gente está no Instagram para gerar autoridade para os clientes que a gente contrata. Porque o Instagram, ele tem essa coisa do ego, mas ele gera uma autoridade. Então aquele cliente fala, olha, eu contratei eles existem, eles têm um local físico. Cara, o Vitor, meu amigo, tava comprando um carro, nosso amigo tava comprando um carro. E ele comprou de um cara que ele nem conhecia, que ele nunca tinha visto o cara, depositou o valor. Por quê? Porque ele entrou no Instagram, falou, ele é vendedor lá na loja desde 2019, todo dia ele posta ele entregando o carro. O Instagram que deu autoridade pra concretizar a venda. Ele tava me contando isso, ele falou, cara, eu entrei no Instagram, vi que o cara... E rolou. Pode ser que para alguns nichos do direito tenha mercado no Instagram. Para o previdenciário, aposentadoria, revisão de aposentadoria... Raramente. Aparece, aparece, mas é raramente, não é igual o Facebook. Não é suficiente para pagar as contas, esse que é o ponto. Facebook, agora eu tô aprendendo o LinkedIn, que é muito bom. As pessoas hoje, eu tô vendo, principalmente os novos advogados, eles querem muito mais ser famosos do que o que a gente quer aqui na BL. Eu quero contrato e ganhar processo, porque ganhando processo eu ganho dinheiro, contrato gente, compro minhas coisas e a roda anda, sabe? Não é, acho, o nosso intuito. Por quê? Muito legal. Se a gente tem um interesse em nos vendermos para os colegas, por exemplo, com o lançamento de um curso, é interessante. Mas agora hoje, para contrato da Itbadari e Luquim, Facebook tá lá. O YouTube é legal, porque a pessoa te encontra falando, igual esse vídeo, por exemplo, ela vai te ver, Mas é difícil ainda porque as pessoas, elas não conseguem se comunicar através do YouTube. Eu acredito que o YouTube ele vai passar por uma série de modificações. Ele é mais informativo, eu acho. O Facebook não. O Facebook a pessoa a pessoa tá com você praticamente de uma forma remota. Ali, já o YouTube, ele é informativo, ele é um canal muito bom, mas é uma televisão. Para você ter uma ideia de como as pessoas elas não sabem ainda lidar com o YouTube, quando você está fazendo uma live, você tem lá 1000 pessoas assistindo aquela live, você tem 100 curtidas no vídeo, você precisa falar para as pessoas que estão te assistindo para elas curtirem. Senão elas não vão curtir, porque elas não compreendem ainda como a ferramenta funciona. E quando você fala, daquelas 100 curtidas vai para 800, assim, tipo numa tacada. Então, para você ver ainda como as pessoas ainda não sabem lidar com a ferramenta. E sabe outra coisa?
eu gosto muito, você conhece lá, já foi comigo, do Rio Grande do Norte. Entre São Miguel do Gostoso e a Praia do Marco são 17 quilômetros. Você passa por 2 assentamentos agrários de pessoas. Pescador, né? Toda vez que eu passo lá, eu fico pensando uma coisa. Se eu escrevo um texto de pensão por morte, essas pessoas têm computador, têm smartphone. Hoje o Brasil, mesmo num local mais carente, essa pessoa vai ter um acesso a uma informação. Muitos poderiam estar recebendo um auxílio acidente porque perdeu 2 dedos enquanto pescava. Uma esposa pode ter direito a uma pensão por morte do segurado especial e não sabia. Sempre que eu escrevo um texto, eu não penso no cliente em si. Eu penso que pessoas vão ser informadas como essas, eu tô levando informação. O resto é consequência. Parece um papo demagógico, mas é real. É real. Ele realmente, você informa aquela pessoa que jamais vai te procurar porque ela tá longe, mas ela vai saber um direito dela, mas ao mesmo tempo você tem alguém do seu lado que não conhece esse direito, daí essa pessoa vai te procurar. Exatamente. Então, se você fizer muito mais pensando no social, isso daí traz um retorno para você. Você pensa no macro e acaba sendo atingido as pessoas que estão ao seu lado e vão te procurar. E a internet atinge um público muito grande. É um público, eu não posso dizer infinito, eu moro numa cidade que tem 10 mil habitantes. Eu abri uma live aqui no YouTube para falar no dia do jogo que foi pautado o julgamento da revisão. Abri uma live. Hoje eu tava olhando, tinham 10 mil pessoas que assistiram, por exemplo, que não é um número grande pro YouTube, sabe? A gente não tem um canal grande, mas o quê? Você leva informação para muita gente. Talvez alguém que tá ali próximo. Bom, mais alguma coisa? Eu quero terminar. Já vamos terminar? Vamos acho que finalizar? sim, cara. Eu acho que hoje, se o pessoal gostar, a gente faz um segundo. Aí? Não. Lucas, você tá com seu celular aí? Entra no meu Instagram e eu quero ler uma carta que foi feita. Vocês vão ver só. Bom, então eu peguei aqui, eu quero ler para vocês uma carta. Deixa eu só abrir aqui. Olha só que bacana. A advocacia mudou nesses últimos 50 anos. Não é mais a profissão sedentária que era há meio século, quando o advogado novo só podia esperar sentado que algum serviço caísse do céu. Hoje, todos precisam de sair à rua, contando o que são e o que são capazes de fazer para conquistar os clientes de que ele, sócio ou sua firma precisam. A ideia de esperar sentado foi-se, e é indispensável ter esse conceito bem em mente. Essa carta ela foi escrita pelo José Martins Pinheiro Neto, o fundador do escritório Pinheiro Neto, que é um dos maiores escritórios do Brasil. E olha só quando ela foi escrita, dia 5 de junho de 1988. Olha só. E ainda hoje tem muitos advogados que têm muito receio de como buscar o cliente, de aparecer na internet, de buscar, de falar que estão prospectando e estão vendendo de forma online. Então isso precisa mudar. Veja um conceito que já vem desde 1988. Muito bem. Pessoal, muito obrigado por terem assistido. A gente vai trazer novos episódios aí de prospecção, de vendas, que é um assunto que a gente gosta bastante na BL. E é isso, até uma próxima. Valeu, Ti. Valeu, tchau.